Beleza. Rodolfo e você, Karine, estão como anfitriões. Vou compartilhar aqui. Chegou? Sim, Boa. chegou. Beleza. Deixa eu só tirar aqui. Joia. Bom, então vamos caminhar para o nosso estudo. Sempre gosto de trazer essa rápida introdução, relembrando um pouquinho, né, qual é a proposta dessa série de estudos, que a gente está, by the way, né, já chegando quase que ao final, né? Mais uma rodada, a gente já chega ao final. Mas o que que a gente viu, né? Qual é a característica do ser humano criado por Deus? Foi criado por Deus com esse vazio interior, com essa necessidade, né, que o livro chama de inexprimível no coração, que foi colocada pelo próprio Deus para que ele pudesse ocupar. Então, se ele pode ocupar, é um vazio que tem o tamanho dele, né? Nada, isso explica por que nada nesse mundo ou fora desse mundo, que não seja Deus, pode preencher esse vazio, né? Então, ele nos criou dessa forma para ocupar o nosso coração. E aí, toda a proposta do livro é como é que a gente caminha nesse relacionamento com Deus, nesse dia a dia com Deus, que é o único ser capaz de suprir isso plenamente. Então, quando a gente entende que esse relacionamento com Deus ele é tão importante a ponto de impactar todos os nossos outros relacionamentos, a gente vai, né, o que a gente tem olhado e visto ao longo de todos esses estudos, a gente vai perceber que isso se reflete não só no nosso relacionamento com Deus, mas também em todos os nossos outros relacionamentos. Casamento, filhos, amizades e por aí vai, né? Em todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai ver, né, como é que isso se exterioriza de uma forma bem mais evidente quando a gente entrar no tema específico dessa semana. Qual é o caminho, então? Né? O caminho a proposta do livro é sempre essa, né? O caminho é conhecer Jesus, né? Conhecer a Deus e a Jesus. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro caminho. O próprio Jesus disse isso, né? Então, para que a gente consiga conhecer a Deus, é só por meio dele. Porque Deus, como a gente já estudou em outras oportunidades, não é possível para o ser humano conhecer sobre Deus a menos que Deus deseje se revelar. E ele desejou se revelar de várias formas. A forma mais plena é o que a gente vê no próprio relato bíblico na pessoa de Jesus. Aqui são os temas que a gente já cobriu. Então, hoje é o estudo do capítulo 9. E olha que interessante quando a gente olha, né, a proposta dessa sequência de temas. Então, primeiro começa com tudo, né? Entender o amor de Deus. A gente só vai ter esse desejo de se relacionar com Deus quando a gente entende o amor dele por nós. Então, entendido isso, que Deus é amor e ele tem esse desejo de relacionamento relacional, a gente entende a necessidade, a gente entende que para a gente precisa participar de um processo de arrependimento, de confissão, de consagração. A gente, pela fé, aceita o sacrifício de Jesus feito ou a possibilidade de vida eterna oferecida pela graça. Depois, a gente começou a ver um pouquinho sobre discipulado, mas essa semana é a parte mais importante do tema, essa obediência nossa para com Deus. Na semana passada, a gente percebeu, tá bom, como é que a gente começa, mas como que a gente desenvolve esse relacionamento com Deus? Como é que a gente vai aprimorando ou vai crescendo nesse relacionamento com Deus? E agora a proposta dessa semana é, quando conhecemos a Deus, entendemos a nossa situação, fomos a Ele, nos desenvolvemos, estamos nos desenvolvendo em relacionamento com Ele, e agora esse relacionamento ele começa, perdão, ele começa a exteriorizar. Então, como que isso sai de nós e começa a ser evidenciado no nosso dia a dia para outras pessoas? Essa é a proposta do livro. Então, missão, o prazer de testemunhar. Qual é a nossa missão? A vida e o trabalho de todo discípulo. Qual é o que Deus espera de nós, né, em relação às outras pessoas, né, pessoas que não o conhecem também. Bom, quero começar com essa imagem. Alguém consegue me dizer o que está sendo retratado nessa imagem? Se a inteligência Perfume, artificial. Oi? o perfume. Alguém sendo impactado.
pelo Hum, perfume de uma pessoa dentro de um elevador. E aí a provocação é essa. É quando você, quem já morou em apartamento sabe isso, né? Quem já morou em apartamento e tem meninas sabe bem como é que isso funciona. Elas entram no elevador, o negócio, né? O ambiente ali fica perfumado, né? Porque elas usam mesmo. Então, não tem como, né? Quando você tem um perfume, está usando um perfume, você entra num espaço desse tipo, não tem como quem está ao redor não perceber que você está usando perfume, mesmo que você não fala nada, não fale nada, não diga nada, né? E essa é a proposta do capítulo, exatamente essa. Quando o amor de Cristo está no nosso coração, estamos crescendo nesse relacionamento com Ele, como um bom perfume, né? Essa é a metáfora aqui, ele não pode ficar escondido. Então não tem como você esconder o amor de Cristo. E é bem interessante a metáfora do perfume, porque você consegue esconder o perfume, por mais que você coloque roupas e tente fechar isso, o odor, de alguma forma, ele extrapola e ele sai. Então, as pessoas sentem. Então, da mesma forma na vida espiritual, quando temos o amor de Cristo no coração, a santa influência da pessoa que tem esse amor de Cristo no coração é sentida por todos os que entram em contato com ele. Olha que interessante os termos, né, absolutos aqui, por todos, não é por um ou por outro. Da mesma forma como uma pessoa no elevador, todos os que estão no elevador vão ser impactados por essa pessoa, né, pelo perfume dessa pessoa. Da mesma forma na vida espiritual. Então, essa é a proposta desse capítulo. E aí, para a gente entender como o que Deus espera, não só o que ele espera, mas como é que isso acontece de forma natural, porque, de novo, na imagem aqui, a pessoa não estava querendo exalar esse perfume, né, para as outras, não é ela que dispara o processo. A partir do momento que ela usa o perfume, esse cheiro bom, ele está disponível para todos os outros, sem ela precisar fazer nada. Da mesma forma na vida cristã. Então, já que Deus é a fonte de toda a vida e toda a bênção, e Ele é a origem disso tudo, e tudo procede dele, seria meio estranho a gente entender, quando estamos crescendo num relacionamento com Ele, se isso também não aconteceria com a gente, né? De fluirmos esse amor que temos por Deus para com as outras pessoas. Porque a gente sabe, né? Tudo emana de Deus, toda bênção procede de Deus, né? Os exemplos que o livro traz, os raios de luz do sol, que seria da vida sem a luz do sol, as correntes de água, né? De tanto do mar quanto dos rios, dos riachos e até os menorzinhos, as menores correntes de água. Tudo emana de Deus. E qual é a função dessas coisas todas? É viabilizar a vida. Da mesma forma, aquela pessoa que tem a vida de Deus no coração, da mesma forma como a natureza, ela se torna uma bênção na vida de outras pessoas, porque ela transmite o amor de Deus, ela beneficia o próximo, e ela se torna um conduto de bênçãos, das bênçãos de Deus que ela recebe da sua comunhão pessoal para com outras pessoas. Então, é aquela comparação que a gente sempre ouve, né, do relacionamento vertical e horizontal. Tudo começa no vertical, no nosso relacionamento com Deus. Quando temos esse relacionamento aprofundado com Deus, não tem como os relacionamentos horizontais não serem impactados. Então, aqui, esse capítulo conversa muito com aquela proposta geral do livro. Né? Quando o nosso relacionamento com Deus ele é profundo e vamos crescendo, todas as outras decisões e relacionamentos da nossa vida tendem a ser impactados para melhor, para o bem. Uma citação do livro: onde quer que a vida de Deus se encontre no coração, e onde quer que a vida de Deus se encontre no coração das pessoas, ela atingirá outros como o amor e bênção. Como amor e bênção. Então, se a vida, olha que interessante o termo aqui, né? A vida de Deus. O que é a vida de Deus? A essência de Deus é o amor. Então, essa comparação aqui, a vida de Deus, essa essência de Deus, ou essa comunicação dessa essência de amor que ele tem, que é comunicada aos seres humanos. Essa essência atingirá outros, não tem como. Da mesma forma como a gente viu na metáfora do perfume. E aí, dentro desse processo,
o livro traz esses dois pontos. Cristo é o nosso modelo supremo de serviço. Como é que, e aí vamos olhar para a vida de Cristo. Como Cristo trabalhava, ou como é que Cristo circulava quando ele esteve aqui nesse mundo? E aí Mateus 20, 28 diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no fundo, aqui é um resuminho de todo o propósito de vida de Jesus. Ele veio para dar a vida em resgate de muitos, e nesse processo, para mostrar quem ele era, ele veio para servir e não para ser servido. Em que sentido aqui, né? É para servir. Servir primeiro ao Pai, para fazer a vontade do Pai, e servir aos homens, no sentido de entregar essa possibilidade de salvação, né? E é interessante que a Bíblia mostra muito isso, até pelas próprias frases de Jesus, né? Quando Jesus, as pessoas perguntavam, onde é a sua casa? E ele dizia, olha, o filho do homem não tem casa, né? Assim como raposas, as raposas têm os seus covis, né? Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, o único interesse de Jesus era cumprir a sua missão. Ele vivia por esse propósito, de salvar os homens e ao mesmo fazer a vontade do Pai e ao mesmo tempo salvar os homens. E aí a sua vida foi marcada por esse processo de abnegação, desde o seu nascimento até o Calvário. Um trabalho constante, incessante, perseverante, demonstrando amor pelos perdidos, né? Então, e até o último momento, esse exalar do perfume de Jesus dava para ser sentido. Inclusive na cruz, quando Jesus estava na cruz ali, poucas, talvez horas antes da sua morte, quando ele se encontra ali com aqueles dois ladrões. E é interessante essa história, porque os dois ladrões, quando a gente olha o contexto, né, dessa narração, os dois ladrões começaram a meio que desafiar Jesus. Ah, desce daí, se você é rei mesmo, desce daí e tira a gente também, né? Eles estavam proferindo impropérios ali contra Jesus. Só que quando Jesus ele ora e ele faz aquela oração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Essa oração de Jesus penetrou o coração do bom ladrão de uma forma tão profunda que ele mudou completamente ali naquele momento. A oração de Jesus fez a diferença na vida dele. E aí, naquele momento, ele percebeu: esse é um ser humano diferente. E talvez a gente não sabe, né? Talvez ele soubesse algumas coisas, tivesse ouvido alguma coisa de Jesus, a gente não sabe. Provavelmente eram dois ladrões do bando ali de Barrabás. Então o líder foi, né, poupado e Jesus entra no lugar. Então a gente não sabe que tipo de conversa teve ali, né? E aí, olha que interessante o perfume de vida de Jesus impregnando ali um ser humano, mesmo no momento mais desafiador da vida dele, que foi para o ladrão, né? Então, esse interesse próprio de Jesus pelos outros, pelo ser humano e por todos nós, fazia com que ele tivesse um foco muito forte na sua missão, né? E a sua missão realmente não foi fácil, foi difícil, precisou de muita perseverança, mas o que o fazia caminhar dessa forma era o amor pelos perdidos. De novo, a essência de quem Deus é, né? De, voltando aqui àquela frase, a vida de Deus, o que é a vida de Deus? O amor que Deus tem pelas suas criaturas atingirá a outros. Então, é isso, esse amor pelos perdidos é o que faz a diferença total naquele que está nesse processo de caminhada com Jesus. Seguindo, interessante que o livro ele traz essa reflexão de que essa foi, depois a gente vai ler o texto, mas essa é a maior das obras já confiada a seres humanos. Os anjos teriam uma alegria tremenda de finalizar a obra, de pregar o evangelho aqui na terra. Mas Deus não permitiu que os anjos fizessem isso. Por quê? Porque os anjos não conseguiriam expressar ou dizer da salvação, do plano de salvação para outros, porque eles não têm experiência própria. Primeiro, número um. E número dois, quando nós falamos para outros da nossa experiência própria, a gente vai ver mais para frente também, o principal beneficiado somos nós. Nós crescemos, nós aprimoramos o nosso relacionamento com Deus, estreitamos o nosso entendimento de quem Ele é e da relação que Ele tem com a nossa vida. Então, os anjos, eles têm uma alegria de servir assim imensa.
E eles trabalham, são comissionados por Deus para trabalhar em prol dos seres humanos, para a felicidade dos seres humanos, nos ajudando, né? Ajudando os necessitados aí na sua caminhada dentro do plano da salvação. Porque esse é o espírito do céu, né? Esse amor abnegado, o mesmo espírito que Cristo tinha de servir aos outros, de servir a Deus e servir aos outros, os anjos também têm. E a proposta é que esse mesmo espírito deve ser o espírito dos seguidores de Jesus. Então, bonito isso, né? Os anjos são uma classe diferenciada de seres. São superiores aos seres humanos, porque a Bíblia diz isso. Nós, seres humanos, fomos criados inferior aos anjos. Então, a gente sabe que é uma classe superior de seres e que estão e cuja função, né, a palavra anjo lá no original é mensageiro, né, angelos lá do grego, é levar, é executar as ordens de Deus dentro dessa gestão total do universo. Deus é o supremo mantenedor, mas ele usa os anjos para esse processo de manutenção do universo. Então, eles teriam o maior prazer em atender às ordens de Deus de, olha, levem, preguem o evangelho a todos os habitantes lá daquele planeta Terra que caiu em pecado. Mas Deus permite ou não permite que eles façam isso para que nós tenhamos esse privilégio de levar essa mensagem. Aqui, de novo, a gente trazendo essa ideia de que o amor de Cristo não pode ser ocultado quando temos essa íntima relação, esse íntimo relacionamento com Ele. Isso se manifesta naturalmente, né? Além da comparação, da metáfora do perfume suave, o livro também traz uma outra metáfora da fonte no deserto. Eu não sei quem já teve, eu nunca estive num deserto, mas acho que e trazendo isso para o contexto lá do povo, né, do primeiro século, quando Jesus esteve entre nós, e mesmo antes, deve ser uma coisa, quando você encontra uma fonte no deserto, um poço, alguma coisa que tem água, deve ser uma fonte deve ser um motivo de alegria muito grande, porque senão as pessoas morrem, as pessoas não têm essa nutrição, falta então, uma fonte no deserto é algo extremamente desejado, é extremamente benéfico para aquele que se aproveita. Tanto é que nos tempos antigos, as pessoas perfuravam poços e deixavam, né? Quando na época dos patriarcas, quando eles, né, eles migravam de uma região para outra, quando eles chegavam, eles furavam poços, né? O poço de Jacó. E aí eles iam para uma outra região, quando os rebanhos precisavam de mais ou de outros locais, tal, e lá eles furavam outro poço, escavavam outros poços, e por aí vai. Quer dizer, essa comparação do poço como uma fonte de amor, de sustento e de bem-estar e de vida para outro ser humano é exatamente o que está sendo retratado nesse capítulo, né? O amor não pode ser ocultado. Assim como uma fonte no deserto, ela é encontrada, ela é marcada para que outros se beneficiem dela da mesma forma. Então, esse amor no coração de todo aquele que aceita Jesus produz pelo seu próximo amor, ternura e simpatia. E esse desejo de beneficiar a humanidade, né? De fazer alguma coisa em prol do seu próximo. E aí, e o ponto importante é esse, de forma natural, o coração convertido, ele passa naturalmente a compartilhar essas coisas, a compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Por quê? Porque a verdade não pode ser escondida. Aquela ilustração lá de Jesus, né? Uma candeia pode ser escondida dentro de um ambiente escuro? Não dá, a não ser que você feche ela, né? Mas não dá. Onde ela está, ela gera, ela é fonte de luz. E aí, como essa verdade não pode ser escondida, naturalmente começa a brotar no nosso coração esse desejo de testemunhar, de conduzir pessoas a Jesus e de mostrar os atrativos do Salvador. Quando a gente começa alguma série de estudos bíblicos, geralmente com a igreja, né, com pessoas convidadas e que são séries longas, a gente sempre se apresenta dizendo que nós não somos pastores, né? Então, mas por que nós estamos aqui? Ah, vocês não são pastores? Às vezes as pessoas nem sabiam, né? Vê você falando alguma coisa lá, acho que você é um pastor. Mas não, nós não somos pastores. Mas por que estamos aqui? Por que estamos começando esse curso? A gente sempre fala isso na primeira aula. Por que estamos começando essa aula com vocês? Porque temos o maior prazer de compartilhar com vocês aquilo que fez diferença um dia em nossa vida. Então, isso é prazeroso para nós. E da mesma forma aqui com vocês.
Estar com vocês aqui é muito gratificante e prazeroso, porque é exatamente isso, né? O que fez diferença em nossa vida, a gente quer compartilhar, repartir com outros e aprender uns com os outros. Então, esse testemunho, essa condução de pessoas a Jesus, mostrando os atrativos do Salvador, é alguma coisa que a pessoa que caminha com Jesus vai fazer sem ela perceber. De repente você está conversando com alguém dentro do Uber, de repente você está falando com algum colega e você nem está imaginando, nem pensou que ia fazer isso. Mas é por quê? Porque isso extravasa, né? Isso vem à tona. É o perfume dentro do elevador, é a fonte de água no deserto. Não tem como isso ser escondido. Olha o texto aqui do livro. O Espírito de Cristo no coração é como uma fonte no deserto, que com suas águas refrigera todos e desperta naqueles que estão prestes a perecer o desejo de beber da água da vida. O amor de Jesus será demonstrado através do desejo de trabalhar como ele trabalhou para abençoar e erguer a humanidade. Então, o mesmo trabalho de Jesus, qual era? Dar glórias a Deus e trabalhar em prol do ser humano para a salvação dele. É a mesma coisa. Esse desejo que Jesus tinha, isso passa a ser um desejo nosso, de todo aquele que caminha com ele. Porque isso fez diferença. Entendemos o contexto. Entendemos que o mundo não se resume a essa vida, esse mundo não se resume a essa vida. Entendemos que temos a oportunidade de uma vida eterna com Deus. Entendemos que quem é Jesus, quem é Deus, que no fundo ele é amor em essência e ele pode pelo seu amor e pela sua graça, ele nos deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque entendemos que a nossa condição de pecador não tinha solução. A gente ia morrer a morte eterna. Então, é isso que nutre, esse entendimento que nutre no nosso coração o amor por Jesus e o desejo de trabalhar por outras pessoas. Mas e aí, e isso que é o mais interessante, quando a gente faz isso de forma intencional ou não intencional, isso redunda em bênçãos, principalmente para nós mesmos, para o próprio cristão, para todos nós. Porque Deus escolheu seres humanos sabendo que isso iria acontecer, né? E olha que privilégios a gente tem. Por exemplo, Deus é mistério puro, né? Não tem como conhecer a Deus se ele não decide revelar. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer e participar da natureza divina, participar no seguinte sentido, de mesmo que um verniz do que é Deus, da essência de Deus, que a Bíblia nos revela, isso é muito prazeroso. Temos o privilégio de entender, mesmo que vaguissimamente, mas alguma coisa sobre quem é Deus. Né? Então, isso é o participar da natureza divina, né? Entender alguns aspectos do seu caráter. E aí cooperar com o próprio Jesus, porque Jesus ele fez a obra dele aqui na terra, mas ele está onde? No céu, continuando essa obra. Ele esteve aqui, ele viveu, encarnou, nasceu, encarnou, viveu uma vida sem pecado e morreu por nós. Ressuscitou, foi ao céu, e hoje, qual é a obra de Jesus no céu? É a obra de intercessão, é a ministração de todos os méritos do seu sacrifício para todo aquele que busca, para todo aquele que deseja, que quer. Então, cooperamos quando falamos disso ou levamos outras pessoas ao conhecimento de Deus e da salvação em Jesus, cooperamos com Cristo e os anjos. Porque todo o céu foi colocado, foi disponibilizado para a salvação do homem. E o que tem de mais precioso nesse universo, no céu, a própria pessoa da divindade, uma das pessoas da divindade veio e encarnou entre nós. Então, quando a gente entende isso, isso deveria ser de muita alegria, motivo de muita alegria, porque entendemos a bênção que isso é, né, de participarmos, de termos a oportunidade de participarmos, cooperarmos com Cristo e com todos os esforços da divindade no crescimento espiritual, na salvação de outras pessoas. E essa obra de amor sempre nos aproxima de Deus. Porque, naturalmente, tem um texto da própria senhora White, lá do Desejado de Todas as Nações, que ela diz assim: nada na natureza trabalha para si, somente o egoísta coração do homem. Só. Tudo na natureza foi feito por Deus para doar, para oferecer
né, recursos a outras criaturas. Só o egoísta coração do homem. Por quê? Porque temos uma natureza maculada pelo pecado. Então, quando trabalhamos, temos a oportunidade de trabalhar nessa obra de amor pelos outros, isso nos aproxima de Deus. Porque cada ato de renúncia fortalece a nossa relação com Deus e nos liga mais estritamente a Ele. Então, a gente, na verdade, é um círculo virtuoso. Recebemos de Deus, disponibilizamos ou oferecemos a outros, e isso nos aproxima mais de Deus, aonde recebemos novos lampejos, novas amplitudes do conhecimento dele, oferecemos a outro, e isso nos aproxima mais ainda dele. E assim vai, né? Até o momento onde teremos a oportunidade de conhecê-lo face a face. Então, é muito importante isso para nós. O principal beneficiado, como bênção mesmo, somos nós. O próprio cristão é o maior beneficiado, quando ele trabalha na obra em favor dos outros. Texto do livro, ele concedeu ao ser humano o privilégio de tornar-se participante da natureza divina e de compartilhar as bênçãos com seus semelhantes. Essa é a honra mais elevada e a maior das alegrias que Deus pode conceder ao ser humano. Né? Então, de novo, reforçando isso. É a honra mais elevada. Por que que é a mais elevada? Porque o próprio Jesus, a própria divindade, participa disso. Então, olha que obra elevada que é coparticiparmos com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo dentro dessa obra de salvação, ou de levar a possibilidade de salvação a outros seres humanos, a outros irmãos. E aí, como é que isso gera, né, de forma prática, esse crescimento espiritual? Quando a gente trabalha para Cristo, isso melhora a nossa experiência espiritual, aumenta a nossa fome e sede de justiça. Justiça aqui é no sentido de justiça em relação ao pecado, de uma vida sem pecado. Então, quanto mais crescemos nessa experiência espiritual de comunhão com Deus, mais nós sentimos a malignidade do pecado, mais olhamos para nós e vemos como nós somos pecadores, como o nosso coração, ele depende de Deus. E isso nos leva para Deus, né? O coração egoísta do homem é o contrário, né? Pecado, em última instância, é rebelião contra Deus, mas é desconexão de Deus. O pecado desconectou o ser humano de Deus. E o ser humano desconectado de Deus, ele é alienado, né? A gente viu lá no Éden, lá no relato de Gênesis 2, 3, na queda. Quando o homem peca, ele se aliena em relação ao seu semelhante, porque Adão já começa a culpar Eva, ele se aliena em relação à natureza, porque a natureza já começa a ter umas profundas transformações, ele se aliena de Deus, porque agora ele foge de Deus, ele tem medo de Deus, e ele se aliena dele mesmo. Ele é um completo alienado, né? Porque ele, desconectado de Deus, ele não consegue encontrar sentido para a vida. Então, isso nos leva a essa fome e sede de justiça, de eliminação do pecado, de chegarmos a um momento de que o pecado vai ser eliminado. A gente vai ter fome e sede disso. Por consequência, a nossa fé é fortalecida quando trabalhamos para Cristo, porque o trabalho para Cristo, ele é destituído de qualquer benefício de intenção própria, é em prol dos outros. Então, eu preciso, para isso, da atuação do Espírito Santo na minha vida, na nossa vida como cristãos, para que nós sejamos luzes e esse perfume para outras pessoas. A nossa vida de oração, ela passa a ser mais intensa, porque entendemos a responsabilidade que temos de levar esse conhecimento de Deus àqueles que não o conhecem, e como consequência disso, a nossa vida vai ser de crescimento, né? Crescimento na graça, que é crescimento na vida espiritual mesmo. Crescimento nesse aprofundamento de relação com Deus. Isso é crescimento na graça. E aí, mas a gente ainda vive num mundo de pecado, né? E quando tudo vai bem, ok, é o item 1, mas e quando tudo vai mal? Quando eu tenho sofrimento, quando eu tenho provações, quando eu tenho tribulações? Como eu tenho essa experiência, temos essa experiência espiritual de comunhão com Deus, mesmo nessas situações de provação, isso nos leva a buscar Deus de forma mais intensa ainda, a buscar orientação. Será que na sua palavra, né? Óbvio que na palavra não tem explicações para todas as circunstâncias da vida, do ponto de vista daquilo exatamente que eu estou passando, mas tem princípios gerais ali que me ajudam a passar pelas provações, a viver as promessas,
todo o cuidado e as intenções de Deus para a nossa felicidade e por aí vai. Então, aumenta a nossa busca pela Bíblia, intensifica a nossa vida de oração, e, como consequência, a nossa dependência do Senhor, né? E aí o que João, lá no capítulo 15 ele diz, né? Permanecer em mim, independente da poda, independente dos ventos, independente das tempestades, né, que a videira ela sofre, permaneçam em mim. Então, quando trabalhamos para Cristo em prol dos outros, essa relação se aprofunda e me dá mais musculatura espiritual para passar pelas provações que são inevitáveis na nossa vida. Um terceiro ponto, como é que isso impacta diretamente o nosso caráter, quando trabalhamos nesse serviço abnegado em prol das outras pessoas? Ele produz algumas coisas no nosso caráter. O que é caráter? É aquilo que eu sou, é quem eu sou. Sem aquela definição de caráter, tudo aquilo que a gente vê e ouve forma os nossos pensamentos. O conjunto dos nossos pensamentos formam as nossas ações. O conjunto das nossas ações forma os nossos hábitos. E o conjunto dos nossos hábitos forma o nosso caráter. Então, o caráter é quem nós somos. E esse trabalho, esse serviço pelo crescimento espiritual de outros, aprofunda o nosso caráter de uma forma muito mais enraizada em Deus. Estabiliza o nosso caráter do ponto de vista de volatilidade. Aquele verso de Salmos 51:10, que Davi diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. O reto ali, esse é o verso que eu mais gosto da Bíblia. O reto ali é estabilidade e não deformar, tem um sentido de deformar. E renova dentro de mim um espírito que não deforma em função de qualquer coisa. Lembrando que esse verso, Davi, ele fala depois que ele pecou. Então ele olhava para trás, o quão deformado foi o caráter dele para ele se entregar àquele tipo de pecado ou aqueles pecados, e ele olhava para frente, mas eu vou cair de novo. Então, Senhor, cria em mim um coração novo e me renova um espírito novo, para que o meu caráter não seja deformável ou seja estável. Então, essa estabilidade aqui tem a ver com isso, que o nosso caráter seja íntegro, reto, né, de estabilidade. Essa beleza cristã, que é mostrar aos outros, é viver essa beleza do relacionamento com Deus, porque produz paz e verdadeira felicidade. Porque é o Espírito Santo que desenvolve essas coisas em nós, tanto o discernimento espiritual, a fé e até o poder na oração. O livro traz isso. Você quer aumentar o seu poder na oração? Trabalhe pelos outros, trabalhe de forma abnegada pelos outros. Isso, entre outras coisas, não só em relação ao caráter, mas isso cria condições para que o Espírito Santo vá aumentando o nosso discernimento espiritual, a nossa fé vá crescendo, e isso aumenta o poder da nossa oração. Porque esse poder aqui, então Deus vai me dar mais coisas que eu estou pedindo e vai me negar menos coisas? Não. Esse discernimento espiritual me ajuda a pedir aquilo que está mais em linha com o que Deus espera de mim. Lembra no capítulo, acho que foi o da do último estudo, que quando a gente vai se aproximando tanto de Deus nesse crescimento com Ele, até um ponto que o livro dizia que a nossa vontade, que a vontade dele torna-se a nossa, de forma natural. Esse é o discernimento espiritual. Eu vou eliminando coisas da minha vida e eu vou entendendo coisas que são necessárias para mim, que são a vontade de Deus. Vou tirando o supérfluo, vou tirando aquelas coisas que são periféricas e vou, à medida que vou crescendo no relacionamento com Deus e trabalhando em prol dos outros, esse discernimento vai aumentando. E aí, por consequência, o poder da oração, ou seja, eu estou mais alinhado a Deus. Então aí ele tem condições de executar mais coisas na minha vida por mim e por meio de mim. Citação do livro: Os que desse modo exercitam as graças cristãs crescerão e se tornarão fortes para trabalhar para Deus. Terão uma percepção espiritual mais clara, fé constante e crescente e um poder cada vez maior na oração. Então, todos aqueles pontos eu tirei exatamente dessa citação. Olha que interessante. Aqueles que desse modo exercitam as graças cristãs, o que que é? O que que é exercitar essas graças cristãs? Trabalhar pelos outros, trabalhar pela glória de Deus e pelos outros.
crescerão do ponto de vista do relacionamento, da maturidade espiritual e se tornarão fortes para trabalhar para Deus. Terão uma percepção espiritual mais clara, fé constante e crescente e um poder cada vez maior na sua oração. Olha que bonito, né? Consequência do relacionamento com Deus. E aí outros textos que a gente tem, né, nas declarações de Jesus. Deus está tão disposto, mas disposto a dar tanto por nós, só que nós não nos colocamos, não buscamos pela fé, não sabemos nem pedir essas coisas. Então, quando tiramos o foco de nós mesmos e colocamos em Deus e no próximo, essas coisas passam a ser, a existir ou a surgir de forma natural no nosso coração, como na imagem lá do perfume, né? Ele exala de uma forma natural, sem nenhum esforço. E aqui um outro ponto, né? A lei da vida. Essa é uma lei da vida, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. A atividade é condição para a vida. Então, a força se desenvolve pelo exercício. No reino espiritual, assim como no reino físico, né, no nosso mundo físico, a inatividade produz degeneração e ruína. Então, aqui tem um ponto. Não tem ponto de estabilidade dentro do crescimento espiritual. Ou você está crescendo, ou você está regredindo. Não tem ponto de parada. Ah, eu parei aqui e está bom aqui. Não preciso crescer mais, mas também não quero descer, né, para uma situação que eu estava. Então, e o pior de tudo, né, esse processo de degeneração leva a um estado deplorável mesmo de ruína. Ruína espiritual. O que é ruína espiritual? Eu não entender a minha necessidade de Deus. Aí essa ruína é o pecado contra o Espírito Santo. A gente vai, ou a pessoa vai negando de forma tão categórica as influências do Espírito Santo, que ao invés de crescer com essas influências, a pessoa decresce em maturidade espiritual, decresce no relacionamento com Deus. E aí entra no processo de degeneração, que o final dele é o quê? Ruína. Ruína eterna, que a gente está falando de perdição eterna. O que é perdição eterna? O que é ruína eterna? Pensa em você antes do nascimento, onde você estava. Simplesmente não existia. Essa é a ruína eterna. Simplesmente não vamos existir. Então, não basta só nós recebermos as bênçãos que vêm do conhecimento de Deus, né, dessa caminhada com Deus. Precisamos servir, ajudar e trabalhar por Cristo. Não tem outro caminho. Perdão, olha o friozinho aí. Então é necessário servir aos outros, ajudar aos outros e trabalhar por Cristo, né? E o interessante é que isso é feito de forma natural, né? Olha o perfume de novo, né? É feito de forma natural quando estamos conectados a Jesus. E quem não utiliza os dons perde a força espiritual, a palavra dos talentos, né? Quem não utiliza Deus, né, a parábola que Jesus conta ali, ele ofereceu, chamou 3 pessoas ali e ofereceu quantidades diferentes de talentos. 2 deles pegaram aqueles talentos, usaram os talentos e multiplicaram os talentos. Mas teve um que guardou o único talento que ele recebeu. Né? O que são esses talentos? É do ponto de vista não só coisas materiais que Deus nos oferece, mas não toda a capacidade de servir no reino dele. Isso são os talentos. Então, quem não utiliza, perde a força espiritual e perde aquilo que foi entregue por Deus. Então, assim como os músculos enfraquecem sem uso, as capacidades espirituais também enfraquecem quando não são usadas ou desenvolvidas. Então, de novo, aquele exemplo lá de tudo que existe na natureza. Tudo que tem na natureza foi criado por Deus para oferecer. Da mesma forma, nós, do ponto de vista espiritual, as verdades espirituais que recebemos de Deus, dentro desse processo de caminhar com Ele, nós devemos oferecer para outros. Uma pessoa que se recusa a exercitar seus membros, em breve perderá a capacidade de usá-los. Da mesma maneira, o cristão que não exercitar os poderes dados por Deus, não somente deixará de crescer em Cristo, como também perderá a força que já adquiriu. Então, aqui é a má notícia. A gente vai adquirindo força, vai adquirindo,
Mas se ela não é, se nós não exercitamos esse conhecimento e essa força que recebemos de Deus em benefício do próximo, dos outros, nós vamos perdendo a força que nós já adquirimos. Então, aqui derruba um pouquinho aquela crença espiritual do meio cristão, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. A gente tem a oportunidade de conhecer a Deus, entender a nossa situação, entender a salvação, passar por todos esses processos que a gente viu no começo, nos primeiros capítulos do livro, mas se eu deixo de crescer em Cristo, eu posso perder a força que eu já adquiri. E aí posso chegar num nível de ruína eterna. Salomão chegou perto disso, pertíssimo disso. A gente sabe a história dele, né? Quando ele começa a sua vida, ele escreve ali Provérbios, né? Sabedoria pura. Aquela pessoa mais sábia que já existiu na face da terra, conectada com Deus, que quando Deus pede, olha só, diz para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar, ele pede sabedoria, ele não pediu nenhum bem material, não pediu nada para ele, pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. Então, o começo da vida de Salomão, depois a vida conjugal dele lá no livro de Cantares. Depois, infelizmente, ele tem uma fase, uma boa fase da vida dele, que ele se afasta quase que completamente de Deus. E ele foi perdendo essa força espiritual que ele tinha, né? Numa pessoa que foi a mais sábia que já existiu na face da terra. Mesmo para ela, desconectada de Deus, a pessoa pode chegar muito perto da perdição. E Salomão passou perto. No final da vida dele, ele cai em si, entende a loucura das atitudes dele, de como ele conduziu a vida dele, e aí ele se volta para Deus. E Deus o aceita, Deus perdoa, Deus restaura. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes, mostrando essa jornada, né? Tudo é vaidade. Tudo que os meus olhos desejaram, eu não poupei. Só que no final eu descobri que tudo era vaidade. Construí coisas, fiz isso, fiz aquilo, né? Ele vai listando lá tudo o que eu quis fazer, eu fiz. As mulheres mais bonitas do mundo ele mandava buscar aqui e ali. Os melhores músicos que existiam na face da terra ele mandava trazer para ficar ali no seu palácio. Tudo do melhor, só que faltava Deus, né? Aquele vazio que a gente viu lá no começo. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio. E aí ele foi, né? Numa descendente muito ruim. Idolatria, oferecendo, né, sacrifício a deuses estranhos e por aí vai. Quase perdeu totalmente a força, quase entrou num nível de total ruína. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é verdade. A Bíblia tem vários exemplos que mostram isso. E o contrário também. Não é porque a pessoa, tipo o ladrão na cruz, não é porque a pessoa não tinha nenhuma situação, nenhuma possibilidade humana ali de reconstrução da vida, mas Deus foi lá e salvou, né? E aí, dentro desse processo, né, de cada um de nós, de todos que nascemos no reino de Deus, que aceitamos a Jesus, trabalharmos pelo nosso próximo, qual é a função da igreja? Por que nos reunimos numa igreja? Por que no nosso caso, né, nós vamos todos os sábados de manhã para uma igreja, domingos à noite também? Por que temos essa igreja? Não poderia ter a minha vida relacional com Deus de forma individual? Poderia. Mas qual é a função da igreja? A igreja tem algumas funções muito específicas. A igreja é um instrumento de Deus para salvar, ou seja, nos reunimos ali com outros irmãos para atender, né, dentro de uma comunidade de crentes, para planejarmos o trabalho, para organizarmos o trabalho, para colocarmos recursos para esse trabalho, para darmos outras oportunidades para as pessoas cumprirem a missão. Então, o que nós poderíamos fazer de forma individual, sem coordenação, dentro de uma comunidade de crentes, que é a igreja, esse trabalho pode ser feito de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, muito mais eficaz. Essa é a função da igreja. Então, é levar o evangelho ao mundo. E de que forma nós fazemos isso? Nos organizamos ali com a pregação da palavra, com a oração, com o louvor, com a adoração, com recursos, com ministérios, né, de acordo com os dons. Pega todos os ministérios da igreja. Tudo aquilo existe para levar outras pessoas, para cumprir essa missão de levar outras pessoas para o reino de Deus, né, para levar o conhecimento de Deus para outras pessoas. E lá é nesse local que cada um deve trabalhar conforme os seus talentos,
né, conforme as suas capacidades, conforme os seus talentos espirituais e de acordo com as oportunidades que esse trabalho da comunidade de crentes viabiliza. Acho que todos vocês aqui participam de algum ministério, né? Ministério Esperança, Ministério Era uma Vez, Escola Sabatina e por aí vai, né? Desbravadores, aventureiros. Cada um desses ministérios da igreja tem uma única função, que é levar o evangelho ao mundo. Ah, mas eu participo do louvor lá. Tá. O louvor ali é uma parte de um culto de adoração que aonde a palavra de Deus é aberta e aonde Deus é revelado. Então, eu participo de uma parte pequena, mas tem uma função dentro dessa missão maior, que é levar o evangelho às outras pessoas. E aí, o livro ele traz que nós somos devedores aos que não conhecem Cristo. Temos uma dívida, porque a luz recebida não é para uso exclusivo, ela tem que ser compartilhada, né? Aquilo que a gente viu nos slides anteriores. Se a gente não compartilhar, a gente começa a degenerar do ponto de vista da vida espiritual. Então, se a proposta do livro é caminho a Cristo, eu preciso estar ciente que esse caminho pode ter um sentido oposto se nós negligenciarmos essa oferta da luz recebida para outros. Tudo que nós conhecemos, que recebemos, deve ser compartilhado. A Igreja de Cristo é a agência designada para a salvação do ser humano. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo e essa obrigação repousa sobre os ombros de todos os cristãos. Todos, não tem um de fora aqui. Todos nascemos no reino de Jesus, no reino de Deus, como discípulos. O que é o discípulo? Aquele que leva o conhecimento de Deus a outro, aquele que segue o mestre e que leva outros a seguirem o mestre também. Então, por isso estamos aqui, né? Para mostrar para outras pessoas o que Deus fez de diferença na nossa vida. E aonde começa esse campo missionário? Por onde eu. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? Mas por onde eu começo a levar para outras pessoas esse conhecimento que eu estou recebendo de Deus dentro dessa proposta de caminhada, né? De caminhar em direção a Jesus, caminho a Cristo? Por onde eu começo a falar de Jesus para outras pessoas? Por onde você está. Começa por onde você está. Não é necessário ir a terras distantes, né? Tem muita gente que vai fazer as missões, né? Vai lá para os países do Oriente Médio, onde, né, são fechados, vai para a China, vai para outros locais. Óbvio, isso é importante, mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas tem um ministério, tem uma necessidade local. Aonde? Na sua casa. Começa na sua casa, na sua igreja, entre os seus amigos, no seu trabalho, nas suas relações diárias. Começa por aí, né? É por aqui que a gente começa esse processo de testemunho. De que forma? Simplesmente vivendo aquilo que estamos aprendendo em Jesus, para que o perfume exale. E aí, o perfume exalando, essas pessoas aqui do nosso entorno, do lar, da igreja, dos amigos, do trabalho, das relações diárias, elas vão sentir que alguma coisa fez diferença na nossa vida e vão procurar saber o que fez diferença. E dentro dessa visão do lar, mas é tão pequeno isso, né? Dentro, perto de um mundo todo, precisa ser evangelizado. E quantos missionários, né, vão para outros lugares? Mas a gente pode ver que, pela própria experiência de Jesus, de Cristo, Jesus santificou, ele fez de forma plena o trabalho simples. Antes do seu ministério, desde que nasceu até os seus 30 anos de idade, ele trabalhou, ele viveu de forma anônima, né? Ali numa vida na sua comunidade. Quando ele conseguiu, e quando ele chegou na idade que ele começou a trabalhar, ele trabalhou como carpinteiro, né? O carpinteiro aqui da Bíblia é mais como um construtor hoje, né? Não só fazia coisas de madeira, mas ele construía coisas. E ele trabalhou de forma fiel, cumpria fielmente as suas responsabilidades dentro dessa ocupação que, aos olhos do mundo, eram ocupações simples, corriqueiras, usuais, mas ele trabalhou de forma extremamente comprometida e fiel. E um exemplo disso a gente vê lá na ressurreição. Quando Maria, ela vê Jesus, Maria Madalena, ela vê Jesus ressurreto e ela volta e conta para os discípulos, diz o relato bíblico que os discípulos vão correndo e Pedro e João vão correndo, né, para procurar ver o túmulo vazio.
João entra, João chega no túmulo primeiro, porque ele era mais jovem que Pedro, mas ele não entra, mas Pedro entra. Mas João ele dá uma pescoçada lá dentro e diz o relato bíblico que ele vê algumas coisas que isso faz a certeza, dá para ele a certeza de que Jesus ressuscitou. Ele vê os lençóis dobrados, tanto à cabeceira quanto aos pés. Então, isso mostra o quê? Mostra esse cuidado, né? Mostra essa fidelidade, esse cumprimento perfeito de coisas absolutamente simples. Faria alguma diferença dobrar os lençóis ali? Do ponto de vista humano, não. Mas Jesus, sendo o que ele era, ele não tinha como ele não fazer isso, porque ele valorizava o trabalho comum, as coisas precisavam ser feitas. E todo o trabalho pode glorificar a Deus. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, Deus chama alguns para irem, né, para esses locais mais distantes, mas Deus chama outros para testemunhar dentro da sua casa, no seu lar, no seu círculo mais apertado. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. De repente é para isso que Deus está nos chamando, né? Nas posições mais simples e humildes da vida também devemos andar e trabalhar como Jesus. Então, todo o trabalho deve ser feito de forma fiel, comprometida, por mais simples e humilde que ele seja. Porque isso, de novo, o perfume, né? Isso testemunha para outras pessoas quem nós somos e que um dia nós estivemos e que estamos com Jesus, né? Temos Jesus no coração. Só para ir finalizando, todos receberam talentos e uma missão, né? Não só os mais capacitados do ponto de vista humano, né? Porque aqui a gente tem muito essa tendência de olhar essa capacitação do ponto de vista humano. Ah, essa pessoa tem formação A, tem formação B. Mas não, Deus distribui ali esses talentos da forma, o Espírito Santo distribui da forma como ele quer e ele aprecia. E ninguém é excluído dessa distribuição de talentos. Todos nós somos chamados. E aí isso torna os nossos deveres da vida, por mais simples que sejam, sagrados, né? De novo, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor. Quando eu entendo que tudo que eu faço, por mais simples e trivial e usual que possa ser, estou fazendo como a Deus, como ao Senhor, isso muda completamente a forma como os meus trabalhos são realizados. E a gente não deve esperar grandes oportunidades. Ah, eu só vou trabalhar para Deus em prol dos outros quando surgir um mega projeto super legal que eu quero, que eu vou me engajar, de ir para outro país e sei lá o quê, né? Qualquer coisa que você possa pensar. Mas não. Deus usa situações corriqueiras, triviais, pessoas simples, recursos modestos, influências silenciosas. Gostei muito dessa frase aqui, principalmente onde? No contexto do lar. Influências silenciosas, para que os outros ali, esses da nosso círculo mais próximo, entendam que Jesus está fazendo a diferença na nossa vida. E pequenos atos podem produzir grandes resultados, né? Isso é uma lei da vida. Muitas bênçãos são realizadas sem que percebamos, e os resultados serão conhecidos aonde? Talvez não nessa vida, mas certamente na eternidade. Se o amor de Deus estiver no coração, ele se manifestará na vida. O suave perfume de Cristo nos envolverá, e nossa influência será para o enlevo e bênção dos que o cercam. Última parte do livro para a gente fazer um resuminho agora no final. O serviço transforma quem serve. Por quê? O nosso caráter se torna mais semelhante ao de Cristo. A nossa vida passa a ser moldada mais à sua imagem, porque a essência do céu é servir, é o serviço. O cristão torna-se como os anjos, o mensageiro de Deus, tanto nessa vida como para a vida futura, se preparando para a vida futura. Porque lá no céu, lá na eternidade, é um constante serviço em prol dos outros. E a verdadeira felicidade realmente está no servir a outros, realmente no servir a outros. Vai ser uma recompensa eterna. Só um pequeno depoimento, deixa eu ver se eu coloquei mais para frente. Antes esse texto. Os mais humildes e mais pobres dos discípulos de Jesus podem ser uma bênção para outros. Eles podem nem perceber que estão fazendo bem, mas por sua influência, ainda que inconsciente, podem iniciar ondas de bênçãos que irão se alargando e se aprofundando. Ondas de bênçãos. Pensa numa pedrinha lançada lá num espelho de água. Aquelas ondas vão, né, se espalhando, vão crescendo e se espalhando e atingindo toda aquele espelho de água, se alargando e se aprofundando. Sobre essa questão,
tinha uma vizinha de onde a gente morava, no outro apartamento, que ela veio com o marido, já eram aposentados, tal, vieram com o marido de São Paulo, e ela, uma vez conversando com a gente, ela disse que ela sofria de muita depressão, mas muita depressão em São Paulo, teve, não contou o quê, mas diversos desafios na vida aí, e ela chegou a pontos assim extremos, né, de quase tirar a vida. E quando ela veio para São Carlos, aí decidiram, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, escolheram, né, uma cidade mais calma no interior e vieram para São Carlos. E aqui em São Carlos, ela trabalhava em vários, de forma voluntária, em vários grupos de pessoas que ajudavam outras. A recolhimento, recolhendo alimentos, recolhendo brinquedos. No Natal, ela recolhia brinquedo assim para todo lado, no prédio todo, roupa, alimento. Uma vida, a casa dela toda entulhada dessas coisas. Adivinha o que aconteceu com ela? Sarou, sem tomar remédio. Porque ela falava isso, eu tirei o foco de mim e passei a olhar outras pessoas. Que aí eu comecei a perceber outras pessoas até com necessidades muito maiores do que as minhas. Isso calibrou o meu ponto de vista, né? E por aí vai. Então, quando colocamos o foco no servir a outros, realmente a nossa vida, essa onda de bênção chega para os outros, mas chega para nós também. Só para resumir aqui os principais ensinamentos desse capítulo. Deus é a fonte de toda a vida e bênção, como a gente viu. Ele é o exemplo perfeito de serviço e abnegação. O amor verdadeiro que nasce em Deus, vem ao nosso coração, sempre se manifesta em ações. Servir aos outros traz crescimento espiritual. A atividade é essencial para a vida cristã. Uma vida de atividade é essencial para a vida cristã. Todos os cristãos receberam uma missão de Deus. Precisamos, em oração, pedir para que Deus nos mostre como participarmos dessa missão. O campo missionário começa em casa e nas relações diárias. Nenhum talento é insignificante diante de Deus. Pequenos atos de amor podem gerar grandes resultados. E a verdadeira felicidade é encontrada quando cooperamos com Cristo na salvação da humanidade. Eu queria só fechar com essa história. A gente já estudou quando a gente viu os evangelhos do endemoniado de Gadara, Gadareno, né, o Gergazeno, né, tem várias traduções para isso. Mas quem era ele? Era uma pessoa que vivia, aqui tem o Mar da Galileia, né, o mapa da Palestina e o Mar da Galileia. Jesus estava em Cafarnaum e ele atravessa o Mar da Galileia e vem para essa região de Gadara. E assim que eles saem do barco, né, essa imagem mostra isso, vem um endemoniado, uma pessoa completamente fora de si, nu, que se cortava, que tinha uma força sobre-humana, que, né, para matar ali Jesus e os discípulos. E era uma pessoa que tinha muitos demônios, né? Mas vocês conhecem a história. Mas o foco é o final da história. Quando Jesus liberta o homem, que essa pessoa, que ele queria, qual era o maior desejo, anseio desse homem agora são, de mente sã, né? Libertado por Jesus dos demônios. Ele queria seguir a Jesus, né? Por gratidão que Jesus tinha feito com ele. Só que Jesus não permitiu que ele seguisse a ele. E, e aí é estranho, né? O mesmo Jesus que atendeu ali a petição dos demônios, né? Para ir os porcos, que atendeu os habitantes ali da região para sair ali da região, tal. Mas Jesus não atende o pedido desse homem. Mas por quê? Porque Jesus sabia. E Jesus diz para ele: Olha, não vem comigo, mas fica aqui, volta lá para sua casa e conta as bênçãos que você recebeu de Deus para sua casa. Então, deve ter sido muito difícil para esse homem se separar de Jesus, porque ele não sabia o que ele ia encontrar lá. Mas o relato bíblico diz que esse homem falou não somente para sua casa e para os seus vizinhos, mas para toda essa região aqui, ó, de Decápolis. Decápolis são 10 cidades, essas em pretinho aqui no mapa, ó, ao lado, olhando por cima aqui, do lado leste do Jordão, Damasco, Canata, Dião, Ipo, Rafana, Gadara, que é onde ele era, onde ele morava, Citópoli, Pela, Gerasa e Filadélfia. Essas 10 cidades aqui, greco-romanas, né, cidades helênicas ali da região, é por onde esse ex-endemoniado ele passou e circulou. E ele se tornou um dos primeiros missionários entre os gentios, muito antes de Paulo. Né? Ele foi um dos primeiros missionários. E o que é mais bonito? Né? A pessoa que menor condição teria de levar a mensagem, uma pessoa que é um ex-endemoniado, uma pessoa que não tinha nenhuma condição, pouquíssimo conhecimento, ou quase nada do conhecimento de Deus, que tinha sido um instrumento de Satanás,
ele se tornou um conduto de luz e um mensageiro de Deus nessa região. Diz o relato bíblico que a porta ao evangelho foi aberta nessa região. E quando Jesus volta, vários meses depois, nessa região, talvez anos depois, nessa região, Jesus encontra o quê? Jesus passa 3 dias ali com eles, não somente com os habitantes dessa cidade dele, mas com milhares de outras pessoas que vieram das regiões distantes, porque escutaram a mensagem de salvação por meio de quem? Desse endemoniado, ex-endemoniado, dessa pessoa. Então, ninguém é desqualificado para a missão. Deus chama, mas ele capacita. Ele chamou, olha, vai e testemunha. Mas da mesma forma que ele chamou, Deus capacitou. E olha o trabalho bonito feito por aquele que se entrega a Deus. Que mesmo com as suas limitações, com as suas dificuldades, ele se entrega a Deus. E qual foi o único evangelho, a única mensagem que esse ser humano pregou nessas 10 cidades aí? Eu era um endemoniado e agora sou salvo. E quem fez isso foi Jesus. Ele dá o testemunho de vida dele. Né? Que bonito. Essa é uma história bem que mostra de forma prática, né, como que a gente pode usufruir dessas bênçãos, tanto para nós quanto para os outros, quando nos entregamos ao serviço de Deus. E para finalizar, é uma proposta aqui de decisão. Pai amado, tomo posse da oração que os primeiros cristãos faziam, buscando a unção do teu Espírito Santo, para compartilhar as boas novas. Essa oração está lá em Atos 4, 29 a 31. Então, tarefa de casa, leia essa oração. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja que essa oração, né? Só vou dar um resuminho da oração. Lá os apóstolos, eles pedem para que Deus os habilite para essa missão de levar o conhecimento da salvação a outras pessoas. Se você tem esse desejo, você participa é, tem esse desejo e participa dessa decisão, anote ali um sim entre você e Deus. Que Deus nos habilite é o meu desejo e a minha oração nessa tarefa maravilhosa que é de levar o conhecimento dele a outras pessoas. Vou descompartilhar aqui. Perguntas? Fábio, Oi, Sil. eu estou muito, muito, muito feliz, porque eu estava esperando esse ponto, porque até agora Ah, vocês não falaram muito sobre isso daí, né? E é perfeito. Eu acho que quando pega sua cruz e vem, é isso. isso Foi aí. bem elaborado hoje essa coisa do coletivo que eu sempre falo, né? Sim, sim. Precisamos da comunidade. Isso aqui é uma A pequena comunidade, comunidade. Porque exatamente. estamos aqui. Porque um compartilha a sua experiência com outros, um ajuda o outro, e vamos juntos crescendo no conhecimento de E Deus. para isso nem fé precisa, não é não? É só ter bom senso. Sim, sim. Mas Só é querer, né? maravilhoso. É só querer. É só querer, exatamente. É tão bom você poder dar, em vez de ter que pedir, né? Exatamente, Senhor. Exatamente. Eu amei, amei. Muito Que bom. bom. Que Fico Deus seja feliz. louvado. Deus seja E louvado pode por isso. contar comigo, porque eu tô aí para dar. Boa, boa. Olha, já tem praticamente todo mundo. A Karine, recruta a Sil também para o Ministério Esperança. Quê? Ela já foi no Ministério Esperança. Ah, já É, foi? Ah, eu é, não é sabia. só aquele que a gente faz de roda de conversa, Sil. Ah, tá, 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 tá. Então, cada um contribui com seus talentos, com seus dons, com a sua disponibilidade, com tudo, mas em prol dos outros, né? Jesus fala isso o tempo todo, o tempo todo, né? É para os outros, né? Não é para nós. Ele não trabalhava em prol dele, era para os outros. Quando a gente trabalha em prol dos outros, a gente vai Servir. crescendo em maturidade espiritual. Servir. Fábio, sabe o que é claro, né? Tudo isso, toda aula, né? Muito bacana, mas esses pequenos atos podem produzir grandes resultados. É uma frase assim tão forte, né? Que se a gente coloca dentro da cabeça, porque às vezes a gente fica com medo, ainda mais quem eu, por exemplo, que estudo há pouco tempo, né? Às vezes tenho medo de falar uma besteira, né? Às vezes não, tipo, praticamente 99,
Então, esses pequenos atos assim, sabe, quando a gente busca fazer de todo o coração, por exemplo, passo muito, nunca lembro qual que é o versículo, né, sabe? Eu falo, quando eu estou estudando assim, pai, que eu lembre, né, a informação, a essência, né, que grave no meu coração. Então, é muito gostoso ver isso mesmo, né? Esses pequenos atos, que a gente comece pequenininho. O importante é começar, né? Isso Eu aí. também adorei, viu? Gostei muito, muito, muito da aula de hoje. Legal. E sabe uma coisa que eu aprendi, Roberta? Cormolha ou mar, isso daí. A gente é falho, a gente comete erros, mas Deus conserta. Ele, mesmo quando o nosso servir aos outros, nosso serviço, o nosso falar para os outros, ele é enviesado, ele não é o mais correto, Deus conserta. Ele sabe a intenção do coração. Então ele vai lá e corrige. Ele acerta o entendimento da outra pessoa, entendeu? Então a gente não precisa se preocupar. Óbvio, a gente precisa se preparar, né? Claro, buscar o conhecimento em oração, o relacionamento com Deus para que isso seja, né, um conhecimento de prática. Mas na hora que a gente interage com as outras pessoas, ele conserta, sem dúvida alguma. Ele É, supra aquilo que a gente não pode fazer, porque ele é o grande interessado, não somos nós a obra dele. Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de sermos seus co-participantes dentro dessa obra maior, né? Que ele poderia ter mandado os anjos, fariam muito melhor, mais rápido do que a gente. Só que não teriam aquele essencial, não viveram, falariam de coisas que eles não conhecem por experiência, conhecem só por intelecto, mas iriam falar de coisas que não viveram. Então, esse é o privilégio que Deus nos dá, né? muito bacana. E pedir para o Espírito Santo, né? Eu sempre peço que saiam as suas palavras da minha boca, porque a chance de Exatamente. ter alguma coisa errada aqui. Muito bom, adorei, viu? Todos nós. Ô, Fábio, eu estava ouvindo você falar, desculpa que deu uma caída aqui de energia, né? E essa semana foi uma experiência bem triste aqui na região. Não sei se vocês viram o incêndio que teve aqui no Santa Felícia, que Não, saiu não nas vieram. mídias, foi na esquina de casa. Foi muito feio. Sério? É, Meu pai. foi muito assustador, porque foi um galpão que tinha produtos de festa infantil, então produtos Hum, inflamáveis. E aí você vê todo mundo se mobilizando. Do lado tinha não, tem uma lanchonete, então podia pegar fogo ali. E foi algo que você não tem controle. Então, você via as pessoas ali, todo mundo com muito medo. Óbvio que tem aqueles que fazem piada, tem umas coisas assim, mas num grande contexto, todo mundo com muito medo e ao mesmo tempo se apoiando. Então, que nenhum que estava saindo desesperado da lanchonete chorando, aí vai um abraça, vai outro, vai junto. Esse movimento. Eu vejo Deus agindo nisso. Graças a Deus ninguém se feriu, foi o bem material, e já no dia seguinte, o pessoal já está se mobilizando para ajudar essa família. Se não é Deus conduzindo tudo isso, quem é? Né? é Quem é? Deus. E uma coisa maravilhosa que tinha acontecido foi aquela chuva gigantesca, porque aí a mata que tinha atrás não deixou a fagulha pegar na mata, que era tipo uma casa, Hum, que nem uma fazenda, assim, que a coisa poderia ter sido uma proporção muito pior, né? Então você vai olhando esses pontos, o menino sempre guardava o carro lá, fazia 2 dias que ele não punha o carro, não pegou nesse gás, não pegou nisso aqui. Então você vai vendo Deus conduzindo tudo, apesar desse contexto. E aí, uma brincadeira à parte, eu não quero arder no fogo do inferno, não, que o negócio pega muito duro. o negócio é quente, né? Quente mesmo. Nossa, apavorante. Mas esse senso de comunidade, uma vez eu vi um depoimento de pessoas, tipo, nos Estados Unidos, que moram em rotas quando tem algum tornado, algum furacão, tal, e as pessoas precisam evacuar, né, e vão se deslocando. Tem pessoas que oferecem as suas casas para a pessoa ir a um banheiro, para a pessoa ir lá e, sabe, comer alguma coisa, eles deixam, abrem a casa. Aí perguntaram, mas depois que passa, tudo tá tudo sujo, sei lá, se quebra alguma coisa. Não, mas eu me sinto bem, é um prazer oferecer a minha casa para que essas pessoas que estão, né? Imagina, a pessoa está não sei quantas horas dentro de um carro, Uhum. naquelas filas imensas fugindo. Esse senso de comunidade, né? Como faz muito bem para nós. Sim.
Locações, Rodolfo, Karine. Eu acho que a questão da comunidade é fundamental, né? Assim, Deus não criou a gente, é sempre em relação a alguém, né? Sempre Ele criou em relação a alguém. Então, o amor não é amor se não tiver algo a ser amado, né? E essa semana a gente vai apresentar o Ministério Esperança, eu e a Leila, a do Rodolfo, não a do Fábio. A gente vai apresentar o Ministério Esperança em Rio Preto. E estava refletindo essa semana sobre o Ministério Esperança, né? Ele é um. Eu estava refletindo com a Leila, falando assim, gente, como é lindo ver, né? Porque ele é um modelo, ainda falei para a Leila, ele parece um modelo divino mesmo, assim. Porque o que acontece? O Ministério Esperança é roda de conversa, feito terapia comunitária, né? E esse projeto surgiu lá no Ceará, em Fortaleza, e foi a partir da demanda de quantas pessoas da favela não tinham saúde mental, assim, acesso à saúde mental, que acontece basicamente também com a maioria da população, que é um serviço caro, né, de psicólogo. E aí, no Ceará, começaram esse projeto, que é o projeto Quatro Varas, que era com terapia comunitária. As pessoas, dentro do modelo da terapia comunitária, começam a confiar uma nas outras. O modelo é uma teia de aranha, em que você se apoia como uma rede, a rede da aranha ela balança, mas ela não cai. E as relações é que fazem ela se tornar forte, né? Então, assim, as pessoas vão ali vendo as vulnerabilidades, vão percebendo que não tem ninguém que é melhor que ninguém, não vão aprendendo a julgar os outros, a aceitar, fazer uma escuta sem julgamento. E aí, naturalmente, o que aconteceu desse projeto? O projeto inicial era só pensar na saúde mental do grupo. De repente, as próprias pessoas foram fazendo relações e aí começou um projeto de fisioterapia. Então as pessoas chegavam do trabalho, as faxineiras, as cozinheiras. Aí tinha um processo de fisioterapia comunitária, que as massoterapeutas iam ensinando, e aí a pessoa saía do serviço e ia lá. Eles começaram a criar uma horta comunitária. E lá tinha um problema muito grande de saneamento básico. Eles começaram a se organizar para efetivamente conseguir mudanças na prefeitura. Então, uma coisa que começou como saúde mental começou a impactar, que é esse perfume, né? Quando a gente está em comunidade, a gente vai começando, é natural essas relações. E conversando com a Leila essa semana, eu falei, Leila, olha o que está acontecendo com a gente. O nosso projeto do Ministério Esperança era roda de conversa. Era roda de conversa pensando em terapia comunitária. A nossa equipe assusta. Quando a gente falou em Rio Preto que nossa equipe tem 30 pessoas, um ministério que tem 30 pessoas trabalhando, eles falaram: Uau, vocês têm Tem 30 confusão, pessoas. né? Tem E confusão, tem confusão. porque a gente faz terapia comunitária, então a gente aprende a se relacionar de uma forma adequada, amorosa, com acolhimento. Então, 30 pessoas trabalhando no mistério, com dons diferentes, com coisas diferentes. O que está brotando? Porque quando você olha, fala assim, nossa, que bando de gente desorganizada, toda hora faz projeto diferente. Na verdade, a multiplicação dos projetos é natural. Você começa a fazer redes de atuação e você vai começando a explorar os seus dons e talentos para fazer outros projetos. A gente só começou com uma roda de conversa. Hoje a gente tem trabalho com adolescente, trabalho com idoso, a gente tem trabalho de prevenção de violência e a gente atua em muitos ministérios da igreja de forma transdisciplinar, né? A gente entra assim, né? Então, a comunidade, ela tem um poder incrível, né? Incrível, maravilhoso, porque Deus deu. Ele falou pra gente lá, que nem, né, o Fábio falou em João 15, para a gente permanecer na videira, né? Que todos nós somos os ramos. Em outra metáfora bíblica que a gente vê de Paulo, é que nós somos o corpo de Cristo. E quando a gente vai começando a entender e trabalhar isso na unidade, ali trabalhando em grupo, o poder disso é maximizado numa potência.
E o Espírito Santo entrando na gente, transformando, corrigindo as nossas falhas de caráter, realmente é impressionante. Então, hoje, ouvindo isso, eu fiquei encantada, porque é um pouco da minha história, é um pouco da Ellie, da Fabíola, da Roberta, é de todo mundo, por exemplo, que está nesse ministério, que a gente vivencia isso, né? O quanto você começa a feder perfume. E não tem como evitar, você vai e vai, porque é uma multiplicação e começa em nós, e o quanto o nosso caráter é moldado nisso daí, né? Então me fez refletir sobre isso. Excelente. Mais alguma colocação? Perguntas? Não? Acho que podemos encerrar, né, Karine? Podemos. Se quiser orar, ou Rodolfo, quem quiser orar, pode orar, Fábio. Eu mesmo? Tá bom. Pode ser. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, elevamos, Senhor, a Ti a nossa oração de gratidão. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, por toda a organização do, do plano da salvação, para que possamos contribuir de uma forma ativa, cujo principal beneficiário são as outras pessoas, mas também nós mesmos. Te agradecemos por isso. Pedimos que nos ajudes a entendermos qual é o nosso papel nos nossos círculos de contato, nossa família, nossa comunidade, nosso trabalho, e que possamos cumprir a missão que nos concedes. Nos capacite para esse bom trabalho, que possamos ter a disposição de sempre olhar aos outros e, a partir desse trabalho, ir crescendo na nossa comunhão contigo. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa Amém. noite, Boa noite. gente.